A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, pastores e obreiros. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão ouvir esse live, mas quando ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal, meus amados, para que o YouTube entenda que é importante para a igreja, para nós, para o mundo. É a palavra de Deus, simples como é pregada com verdade. Amém? Hoje nós estamos falando no dia 20 de abril de 2026, dia, o ano e o mês que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus para o povo de Deus. Falar sobre alguma coisa que sempre fala, o pecado, por causa do pecado de Adão que nós trabalhamos. E a Bíblia não disse isso. Gênesis 2, versículo 4 a 8. Vamos ler e vamos meditar e saber que o trabalho foi feito antes do pecado. Esta é a genealogia dos céus e da terra. Quando fora criados, quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda não nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou na narina o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou, versículo 8, o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado do solo. Fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis e boas para alimento, e árvores da vida do meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas vamos meditar até o versículo 18. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, seja a tua palavra, que o Espírito Santo fale aos nossos corações, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Amados irmãos e irmãs, a genealogia dos céus e da terra. Dos céus, que céu é mais de um, e a terra é única. Dos céus e da terra. Foram criados quando o Senhor Deus o criou. Deus fez o céu para ele e para os anjos, e a terra para o homem que ele formaria do pó da terra. Sem pecado, mas com todos atributos, obrigações e liberdade que tem um homem hoje que pecou. Veja bem, um homem nasce, cresce e vai trabalhar, casa e nasce filhos ou multiplica, enche a terra. Isso o homem no pecado. E isso Deus deu a Adão na inocência, multiplicar e frutificar e multiplicar e encher a terra. Lá no jardim do Éden, ele cuidava de tudo que ali estava.
na inocência, sem pecado. Quer dizer, se você, meu irmão, pensa que você vai ser salvo e vai chegar lá no céu para estar com as unhas todas limpinhas, para estar andando de salto alto, ou a irmã, ou ter um salão de beleza, a irmã que foi salva vai morar no céu e abrir um salão de beleza no céu. Lá não tem essas coisas. Lá tem todas as árvores plantadas pelo Senhor. Veja que até aqui, até esse momento, no versículo 5 diz, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra. Nenhuma planta do campo na terra. A terra estava preparada, foram criados por Deus. Deus criou e não havia nenhuma planta dos campos na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia ainda homens, não havia homens para lavrar o solo. O versículo 5 faz bem claro. Então Deus não tinha feito chover, não tinha nenhuma planta. Está entendendo? Porque Deus não tinha feito chover na terra, que estava preparado, também não tinha um homem para lavrar, para cuidar, para lavrar o solo. Está entendendo? Por isso, quando foi a criação, Deus criou de ponto a ponto, coisa por coisa. Eu, meus amados e queridos irmãos e irmãs, eu não afirmo para a igreja, para a irmã e para o irmão, que nós vamos, o salvo vai morar no céu de Deus. Porque nós não somos mais santos todos nós do que Adão e Eva, que estava no jardim do Éden, que é o paraíso aonde nós vamos ficar na eternidade. Porque nós ignoramos o jardim do Éden, o paraíso de Deus, mas queremos morar no céu de Deus, amados. Queridos irmãos e irmãs, o mistério de Deus vai além do nosso entendimento. Aonde Deus estiver, ali é um paraíso. Aonde Deus estiver, ali é o céu. Jesus Cristo não falou que vai nos levar para o céu. Ele disse para que aonde ele estivesse, nós estaria também. Aí nós queremos ir para o céu e aonde Deus está? Não é no céu? Amados e queridos irmãos e irmãs, será que Jesus Cristo está no céu e não está no seu coração? Se Jesus Cristo está no seu coração, aonde você está? Visto que ele está no céu e está no seu coração. Aonde ele estiver, estarás nós também. Se ele está no meu coração, aonde eu estiver é o paraíso, é o céu de Deus, porque ele está no meu coração. Nós, às vezes, irmãos, foi aprendido pelos pastores e persuade ao povo que vai todos morar no céu. Primeiro, são muito poucos aqueles que vão ser salvos. Pouquíssimo mesmo. Porque a igreja, os pastores, eles não ensinam a igreja que nós temos que lutar. Lutar
pelo menos contra 100, são contra 100 para entrar no céu, por uma porta. Para vencer 99 para entrar. Estou dizendo no mínimo. No mínimo. Está entendendo? Os pastores não ensinam para a igreja que o dinheiro, a posição, não compra céu, nem salvação, nem vida eterna. Porque não entraria dinheiro para eles andar de aviões, de embarcações, estudar filhos nos países na Europa. Por que estuda seus filhos preparando para a vida aqui na terra, se ele disse para a igreja que tendo que comer e que beber, glorifica a Deus se eu morar no céu. Mas você quer o dinheiro do povo. Veja bem, Deus faz tudo e coloca o homem ali, para que o homem obedeça a ele. Não tinha homem, mais, versículo 6. Uma neblina subia da terra, não descia do céu, e regava toda a superfície do solo. Uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Porque não caía chuva, Deus não tinha feito chover. Quando vem a chuva, tem as plantas, tem os matos. Tem que ter alguém para cuidar, para lavrar. E Deus não tinha feito ainda. Então formou o Senhor, é tudo Deus que faz. Deus, o homem, do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, ponto, vírgula. E o homem passou a ser uma alma vivente. Deus fez tudo, ó. Mostrou a genealogia do céu e da terra. Foram formadas por Deus, céus para os anjos, terra para os terrenos, certo? Os anjos não foram feitos da terra, então eles não teriam que morar, não iriam morar ali, na terra. Adão foi feito da terra, vai permanecer aonde ele foi feito. Deus preparou tudo. Mas para fazer este homem, para cuidar de alguma coisa, tinha que ter a terra preparada. Não havia ainda nenhuma planta, não tinha nada plantado. O que Adão ia fazer? Não tinha nada plantado. Como plantar se não tiver alguém para cuidar? Então, primeiro preparou as energias do céu e da terra. Agora não havia nada, nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda não era no campo, na erva do campo, não havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover. Para chover, Deus que faz. Sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Não tinha homem para lavrar, porque quem ia cuidar? Os anjos não iriam cuidar do solo. Deus não ia cuidar. Deus deixa preparado. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Essa neblina vinha de Deus, só para regar. Mas até o versículo 6 não tinha nada, nenhuma planta. Agora no versículo 7, Deus já preparou tudo, tem as neblinas subindo, tem tudo. Então, formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra,
Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Fez tudo, preparou, está no jeito. Agora ele formou o homem. Ele formou o homem para depois ele plantar. Ele formou o homem para lavrar a terra. Passou a ser o homem uma alma vivente. Entendeu? E plantou no versículo 8. Agora ele já pode plantar uma vinha, porque já tem o homem, no versículo 7, para lavrar o solo, do versículo 6, que estava no versículo 5, que subia o vapor, não tinha chovido, porque não tinha plantado, mas com aquela neblina que vinha, regava o solo. Agora ele fez todo, o homem está pronto, para que? Lavrar o solo. Agora ele plantou, versículo 6, ele plantou o Senhor, Deus, um jardim no Éden. Esse jardim é aquele jardim que nós vamos morar na eternidade com Deus, com Cristo Jesus. O jardim de Deus é o jardim do Éden que ele formou carinhosamente para colocar o homem que tinha formado do pó e da terra. Veja bem, meus queridos e amados irmãos e irmãs, você não vai subir para o céu para ficar desfilando diante do altar de Deus. Luta com vida de santidade, porque o jardim do Éden foi feito pela mão de Deus. Deus é santo, é eterno. Esse jardim que ele plantou é para entrar santos, irrepreensível, sem pecado, inocente, como era Adão e Eva. Porque não vai levar pecado para lá. Ninguém que entrar no jardim do Éden vai pecar outra vez. Não tem mais o segundo Filho de Deus para morrer para a humanidade. Está entendendo? O jardim do Éden está preparado por Deus e guardado pelos anjos de Deus para aqueles que for salvo, aqueles que renunciar à sua vida aqui. Eu quero dizer para a igreja, para os irmãos, para as irmãs, pegue a palavra de Deus, leia, medite nas palavras de Deus. Você lê a Bíblia inteira, mas você passa no lugar, chamou a atenção, você pega a caneta. E eu dei a caneta sempre do lado, estou lendo com atenção e eu marco mensagem. Aí eu venho lendo, examinando aonde chamou atenção. E aí eu vi Deus preparando tudo. Por isso Jesus Cristo falou, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não for assim, não vos teria dito que eu vou preparar lugar, e se eu for, voltaria para buscar. Não, lá já tem muitas moradas. Jesus Cristo falou. O jardim não é um jardim da casa. O jardim do Éden é muito grande. Tem floresta, tem árvores, tem plantas, tem tudo na inocência. Nós vamos entrar na eternidade com o Senhor Jesus Cristo, como Adão vivia na eternidade com o Pai, na humildade,
na pureza, na santidade, na pureza do espírito, na inocência da alma, não via o pecado. Assim seremos nós quando chegarmos lá. Mas para nós chegarmos lá, nós temos que ser moldado aqui na terra. Como Adão foi moldado na terra para levar no jardim do Éden e ficar ali. Aquela serpente que enganou a Eva, tudo estava no plano de Deus, porque antes da fundação do mundo, Deus já preparou a redenção para o homem. O filho dele estava preparado antes da fundação do mundo para a salvação das nossas almas. Deus nunca é pego de surpresa. Então, quando ele plantou, Deus, um jardim no Éden, ele plantou, quer dizer, o Éden é muito grande. Plantou um jardim no Éden. Você imagina uma mansão humana, 1.500 ou 1.800 metros de mansão. Isso é dentro. Imagina o jardim que tem em volta, as belezas colocadas. Você vai ficar uma semana conhecendo a parte interna da mansão, de sauna a tudo. Depois você vai ficar mais 2 semanas conhecendo locais do jardim, dessa casa terrena. Você imaginam as mansões celestiais que estão no jardim, que está no Éden. Você imagina o tamanho desse jardim que Deus plantou lá no Éden. Porque nele, e pôs nele o homem que havia formado. Adão, lembra que eu te formei no 7? Porque no 6 não tinha um homem para cuidar do solo. Eu te formei. Agora no 8 eu plantei um jardim. Está tudo plantado. Agora eu vou colocar você lá. Ou seja, igreja, eu vos comprei com meu sangue. Vocês eram condenados à perdição eterna. Com meu sangue puro eu comprei, vocês são meu. Igreja, eu estou te trazendo da terra, da angústia, da tristeza, para o jardim, o qual o Pai o tirou Adão quando pecou. Então, todos que estiverem sem pecado, passando pelo crivo do Pai, Filho e Espírito Santo, vai entrar nesse jardim do Éden para cuidar, lavrar o solo, colher as flores. Tem árvores da vida para comermos. Não, meus irmãos. Na eternidade, nós vamos ter tudo para nós. Amados, se nós somos cristãos, crentes em Cristo Jesus Cristo, nós temos que deixar de todo tipo de teologia, de prosperidade, de posição, e te colocarmos como servo, como serviçal, como escravo, como perseguido aqui na terra, para recebermos a riqueza dos céus que está nas mãos do Senhor, para entrar pela porta que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando nós entrarmos por Ele, passamos, quem eleva é o Espírito Santo.
Nós vamos passar na porta de julgamento com o próprio Deus. O Espírito Santo nos leva daqui até lá. O crente salvo, o crente desconcertado, todos vão passar, levado pelo Espírito, para passar no juízo de Deus. Passando por Deus, ou Ele vai dizer para mim, para ti ou para nós, para aqueles que estiver vivendo uma vida de mentira: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Quem vai falar essa palavra é Deus, o Criador. Quem vai conduzir o povo até Deus é o Espírito Santo. E aonde está Jesus? Jesus está à direita do Pai. Jesus Cristo é a porta. Aquele que for aprovado pelo Pai, está entendendo? Pelos feitos, os atos, por reconhecer a sua miséria, as suas fraquezas, e pedir perdão ao Pai, aquele que passar, entrará pela porta. A porta é Jesus. Quem passa por Jesus Cristo é levado pelos anjos até o jardim do Éden. E você vai receber. Tem todo mundo para entregar, para falar, para cuidar de você, até que você se estabeleça. Existem os galardões para recebermos. Quem sabe um homem que é um pastor, na eternidade, ele vai ser um serviçal. Quem sabe um irmão, uma irmã, que é um serviçal aqui, receberá de Deus o galardão de superior. Isso é Deus que determina. Isso é de Deus e é para Deus. Por quê, meus irmãos? Porque Deus é santo e Deus é justo. Vamos meditar na palavra e ensinar a palavra como é. Eu não estou dando doutrina, eu estou dizendo a palavra. Tudo aquilo que entristece ao Espírito Santo, entristece ao Pai. Tudo aquilo que entristece o Pai, me tira eu e você de entrar pela porta que é Cristo Jesus, que é o dono da sua alma e da minha alma. Mas nós seja santo, começando daquele que nos chamou, que nos perdoou. Eu não tenho preocupação dos meus pecados de ignorância do passado. Eu me preocupo com os pecados que eu cometo depois da salvação. Por isso que eu peço todo dia perdão e misericórdia. Porque eu sei que uma coisa que eu falo entristece a Deus, e eu falo, eu penso. Quando eu vejo, já pequei. Então, em seguida, eu tenho que pedir perdão. Para que naquele dia você receba de Deus o julgamento e o perdão que eu pedi com sinceridade aqui, o Espírito Santo já levou até Deus. Jesus Cristo já intercedeu junto ao Pai, para que Deus, em Cristo Jesus, me conceda. Diz: entra, bendito no meu Pai, pela porta. Entra. Eu passo primeiro, o Espírito Santo me levou. Que prazer ser dirigido pelo Espírito Santo. Que maravilha se colocar diante de Deus, ser julgado e aprovado por Ele. Que maravilha, primeira coisa que aconteceu depois de ser aprovado, encontrar com o meu Redentor, o meu Jesus Cristo que me comprou, que me guiou a vida inteira e me sustentou. E agora entrar no lar maravilhoso que o Senhor tinha prometido e está preparado para mim. Meus amados e amadas irmãs, que o Espírito Santo fale aos corações.
Vamos buscar ao Senhor. Toda enfermidade Deus cura. Lá na eternidade, no jardim do Éden, não terá enfermidade. Que Deus abençoe meus irmãos, as minhas irmãs, pastores e obreiros. Que Deus abençoe a família. Não fale mal do seu pastor. Não fale mal da sua casa. Não fale mal do seu vizinho, da sua vizinha. Você que mentia, não mente mais. Que roubava, não roube mais. Você que adulterava, não adultere mais. Você que mentia, não mente mais. Não seja leviano, seja sincero. Ser sincero, às vezes ele é tido como ruim, como radical, mas ser sincero é uma pessoa que ama o irmão e a irmã, por isso chama atenção. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a família. Ora por mim, pela minha família. Ora pelo meu pastor, para todos os pastores. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.